Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Amém? Estamos aqui neste sábado muito abençoado para mais uma palavra de Deus para o seu coração. Tem sido realmente maravilhoso todos os dias quando podemos estarmos aqui juntos através dos meios de comunicação, podendo levar uma palavra de Deus até o seu coração. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família. É muito bom tê-lo conosco, participando conosco. E a nossa oração é que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Esta noite é uma noite muito especial e com certeza Deus tem algo a falar profundamente ao seu coração. Eu quero aqui deixar uma palavra do Senhor aqui que está registrada lá no Salmo 113, versículo 1 e 12. 1 e 2 diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Que assim nós possamos, a cada dia, a cada minuto, a cada momento que Deus nos dá, que a nossa vida possa ser uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de uma forma toda especial de cada um de nós. E nessa noite é uma noite muito especial, porque temos conosco aqui a presença da nossa irmã Ludmila Mendia. Quero convidar a irmã a estar chegando aqui. A irmã estará nesta noite ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Desde já nós queremos deixar a nossa gratidão à irmã por poder estar conosco nesta noite e ser um instrumento de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Então eu quero convidar você neste momento para nós orarmos ao Senhor, para nós nos colocarmos diante de Deus, para que o nosso coração nessa noite possa estar receptivo e receber a palavra do Senhor. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. A ti nós rendemos todo louvor e adoração. Ó Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo cuidado, obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma maravilhosamente. Ó Deus, nesta noite nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está participando conosco através das redes sociais. Esteja abençoando cada vida, Senhor, esteja trabalhando em cada mente, em cada coração para receber a tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos pela vida da tua serva, irmã Ludmila, Senhor, que nesta noite será o instrumento nas mãos do Senhor para transmitir a tua palavra no nosso coração. Que nesta noite o Senhor possa usar a tua serva poderosamente, Senhor, e que a tua palavra alcance cada coração nesta noite. Abençoe os teus servos, a irmã Roberta, a irmã Jean, que está aqui cuidando da parte da transmissão, e assim esteja também abençoando poderosamente a vida de suas famílias, abençoando também a vida do filho da irmã Ludmila, o Lorenzo, abençoando seu esposo Montares, assim também os seus pais, os seus familiares. Ó Deus, esteja abençoando a cada um. Oramos assim agradecido no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Irmã Ludmila. Olá, queridos. É muito bom estar com vocês. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema pureza de coração. Então, vamos pensar um pouquinho, sobre o que é a pureza. Se nós pegarmos o significado em um dicionário, vai vir descrito assim: pureza, condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura ou impureza. E aí nós vamos começar a refletir para analisarmos um pouquinho como se encontra o nosso coração. O que tem habitado no nosso coração e se temos buscado purificar o nosso coração. O que nós temos alimentado, a nossa alma, nosso coração está cheio de impurezas ou nós estamos buscando a pureza. Então, vamos ler a nossa leitura. Está em Marcos, no capítulo 10, os versículos de 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Estarei lendo
para a compreensão dos irmãos. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Então, de 13 a 16. Momento que Jesus estava sempre com seus discípulos, levando a palavra para as pessoas, e veio até eles, queriam que abençoasse as crianças, e os discípulos queriam repreender para que não incomodassem, E aí Jesus vem e traz essa palavra maravilhosa de que o reino é das crianças, e mostra para a gente como é toda essa pureza. Se nós pararmos para pensar, por que as crianças têm essa pureza? Por que elas são dignas do reino? Eu tentei listar aqui um pouquinho, claro que vocês podem também estar pensando várias outras características, mas eu listei algumas. Algumas características das crianças, que eu acho muito interessante ponderar para que nós possamos tentar copiar. Vamos lá. Então, uma característica muito forte das crianças é a inocência. Vemos, que quando começa a surgir qualquer tipo de maldade em alguma criança, seja na fala ou no comportamento, sempre é uma repetição de alguém, de algum adulto, de alguma pessoa que está ao seu redor. Porque a natureza das crianças, vamos pensar lá nelas pequenininhas, bebês, nos primeiros anos de vida, elas são totalmente inocentes, elas são livres de malícia. Então, são abençoadas. A sensação de estar perto de uma criança, nós notamos a diferença. Como a pureza delas, a inocência delas, nos cativa. Então, elas são muito abençoadas. A simplicidade. Nós até brincamos assim, é mais fácil agradar a criança. Por exemplo, um aniversário. Se você vai fazer um aniversário para uma criança, se tiver o bolinho, umas balinhas, um balãozinho, principalmente o balão, deixa as crianças irradiantes, por conta da simplicidade. Como eu disse, muitas vezes as crianças se tornam mais exigentes, mais pidonas, exatamente quando vão começando a crescer e copiando, às vezes, alguns comportamentos, imitando as pessoas que estão ao redor. Mas a natureza da criança é inocência, é simples, livre de malícia, são livres de fingimento. Muitos pais ou tios aí, avós que possam estar me escutando, sabe que já pode ter passado muito aperto, estando ao lado de uma criança, e quando ele identifica qualquer coisa ao seu redor, eles não têm papas nas línguas, Fala mesmo, às vezes até constrange, dependendo da pergunta, porque eles são livres de fingimento. Se você pergunta para uma criança, você veste uma roupa, você pergunta, está bonito? Ele fala assim, tá não. Se ele estiver achando que não está bonito, ele fala, não, tá não. Ou se estiver achando que está bonito, ele fala, não, ficou bonito. Porque eles são livres de fingimento. Dificilmente guardam rancor. Uma criança, às vezes, desentende uma com a outra ali brincando, eu quero esse brinquedo, eu quero aquele. E poucos minutos depois, já está tudo, já passou. Já está interessada em outra brincadeira, em outra coisa, porque elas não guardam rancor. São muito sinceras, como eu disse, com relação a livres de fingimento. E um ponto principal, elas são dependentes. Quando eu começo a analisar nós adultos, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, a nossa vida vai buscando de nós mais responsabilidades, nós vamos mudando totalmente, até mesmo os nossos focos.
E isso aí vai mudando toda a nossa vida, a forma que nós olhamos as coisas, a forma como lidamos com as situações que vivemos. Mas quando a gente para analisar como são as crianças, nós vemos que podemos aprender muito com elas. E, principalmente, nos espelhar nas características principais delas. Porque, como a palavra do Senhor diz, é delas o reino de Deus. Então, esses comportamentos são os que nós temos que buscar, trabalhar em nós para desenvolver, para resgatar. Essa dependência me chamou muita atenção, porque realmente, né, a partir do momento que a criança sai da barriga, ela é totalmente dependente para se alimentar, para sobreviver. Ela não consegue cuidar de si. Ela precisa de alguém, ela é dependente. E aí isso me remete muito a nós e Deus. Nós somos filhos e somos dependentes de Deus. Nós precisamos dele em cada momento da nossa vida e principalmente para sobrevivermos. Porque longe do Senhor, né, longe da sua dependência, nós ficamos à mercê de situações ou de fraquezas que podem nos prejudicar, tirar as nossas vidas. Então, assim como a criança é dependente, né, precisa da ajuda, nós adultos somos dependentes de Deus. E quando nós vamos falando sobre todas essas características das crianças, a inocência, a simplicidade, livre de malícia, nós lembramos rapidamente de um rosto, né? de uma pessoa muito importante que veio a este mundo, que é Jesus. Como as características de uma pureza se encaixam em Jesus. Para não deixar dúvidas, né, caso alguém tenha, de como Jesus era puro. Jesus era livre de malícia. Jesus, ele não julgava. Jesus ajudava. Jesus não guardava rancor. Ele mostrava caminhos diferentes. Então, acho que nós precisamos aprender muito com o nosso Jesus e com as nossas crianças, né, que estão conosco aí no nosso dia a dia. Às vezes convivemos, temos em casa ou próximo, né, por algum familiar. Olhe com outro olhar mesmo para as crianças que estão ao seu redor e tenta identificar nelas as características dessa pureza, para que você possa trabalhar em você, resgatar essas purezas tão importantes para o reino de Deus. E vamos, né, sempre clamar a Deus que possamos seguir a vontade dele, de estar servindo, de obedecer à palavra de Deus, porque as crianças, quando são bem instruídas, né, bem criadas, elas são obedientes, elas compreendem, obedecem uma ordem dada pelo seu responsável. Então, que sejamos também obedientes, dispostos a servir, a acolher e com propósitos na nossa vida. E, principalmente, 2 pontos, que é a grande manifestação de Jesus: amar e perdoar. São 2 principais pontos que Jesus, em toda a experiência dele, com pessoas, ele está sempre transbordando amor e perdoando. Analisa um pouquinho como que está o seu interior. Como que você tem trabalhado o seu coração? Você tem buscado a pureza? Tem buscado ter o seu coração livre de qualquer mistura, de qualquer confusão? O que você tem nutrido dentro do seu coração? Busquemos, né? Não é fácil, mas temos aqui vários exemplos na Bíblia, próprio Jesus e seus discípulos,
E principalmente, né, igual eu falei, no nosso dia a dia, olharmos, analisarmos as crianças desde o seu nascimento e o seu desenvolvimento, para que busquemos ter e transformar o nosso coração em um coração puro. Existe uma forma de analisarmos como está sendo o nosso foco, né? Como que nosso coração está sendo trabalhado. Muitas vezes você pode estar no viés de ter cometido um erro, né? De precisar de perdão, e pode estar também na situação de dar o perdão, de estar ali pronto às vezes para servir. Em momento algum, quando observamos a atitude de Jesus, nós vemos ele como o acusador. E ele é Deus, né? Sabemos que ele é Deus e que os julgamentos deixemos para Deus, não cabe a nós. Mas olha que situação interessante com relação ao momento que você vai refletir sobre o seu coração. Se você está identificando que você precisa ser trabalhado, que seu coração precisa ser trabalhado, observe, reconheça, né, em quais pontos ou erros você cometeu, para que você possa recomeçar, que você possa lutar. Eu digo escolha lutar, porque é de fato uma escolha. 2 discípulos de Jesus passaram por situações que possamos analisar aqui. Ambos erraram com Jesus. Nós estamos falando de Pedro e de Judas. Os 2 discípulos de Jesus caminharam com Jesus, viveram com ele, vendo os milagres, vendo e ouvindo todo o ensinamento de Jesus, mas os 2 erraram com Jesus. Quando eu disse sobre escolha lutar, escolha melhorar, é exatamente por isso. A escolha de Pedro, quando ele identificou que após negar Jesus, ele errou com Jesus, ele se sentiu muito triste, ele viu o erro dele, mas a escolha dele, após identificar o erro, foi mudar, foi corrigir o seu erro. E Judas, né, ao trair Jesus, ao entregar Jesus, ele se atormentou de tal maneira que, ao invés de escolher mudar, ele escolheu desistir. Ele escolheu se matar. Então, a forma como nós olhamos para as nossas situações, para os nossos erros, lembre-se que Jesus ele só precisa de um coração arrependido. E, através desse arrependimento, ele pode operar no seu coração, desde que você escolha lutar. Escolha mudar, escolha deixar Deus agir, porque o trabalho é do Espírito Santo de Deus. Você faz a sua parte, né? Você tem que escolher deixar Deus agir, escolher lutar, escolher fazer a sua parte e deixar Deus agir dentro de você, te mostrar onde existem as impurezas no seu coração. Pede a Deus em oração que Ele mostre para você onde estão as impurezas no seu coração. Muitas vezes as pessoas definem como se fossem pecados grandes para serem as impurezas, mas existem várias impurezas, manchinhas dentro do nosso coração, seja julgamentos, seja crítica, né, aos outros, fofoca, por exemplo, ou até mesmo duvidar do agir de Deus, ou realmente pecados onde você magoou alguém, você feriu alguém, você se feriu também. Então, abra o seu coração para Deus em oração e peça para que Ele mostre para você onde estão as impurezas. E peça que Ele te ajude a buscar a pureza. Comece a trabalhar a inocência, comece a trabalhar, se livrar de qualquer fingimento, de qualquer malícia, de qualquer rancor. Seja sincero com você mesmo, com as pessoas ao seu redor. E também vemos, né, um
grande situação onde várias pessoas realmente se encontram, de às vezes apontarem, serem pessoas que julgam muito. Às vezes você não é a pessoa que identifica como aquela pessoa que errou, mas você, às vezes, é a pessoa que precisa perdoar. Você é a pessoa que precisa, às vezes, parar de criticar o outro, ter mais misericórdia e amor, assim como Jesus teve. Então, tomemos cuidado para que a gente não se sinta numa posição de se achar capaz de ser julgador de alguém. Porque quando nós decidimos ser o juiz, nós tiramos Deus do lugar dele. Porque o único capaz de julgar alguém é Deus. Então, quando nós decidimos apontar, criticar ou julgar alguém, nós estamos tomando o lugar de Deus. E isso é muito grave, né? Nós não temos o direito de tomar o lugar de Deus, porque nós todos somos pecadores. E nós carecemos da misericórdia de Deus. Então, não nos coloquemos em patamar superior ao de ninguém. Lembrar que Jesus foi servo e ele nos ensina a ser servos também. Lá em Mateus 7, né, de 1 a 5, vem fazendo uma advertência com relação a isso. Vou ler para os irmãos. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Por isso que no momento que trazemos o tema aqui para discutirmos de pureza de coração, é sempre importante pararmos de olhar para as pessoas ao nosso redor. Você que está me escutando nesse momento, olhe para você, para o seu coração. Não olhe os erros e o acerto do outro. Olhe para o seu coração. Identifique quais são os erros que você cometeu ou que você precisa corrigir na sua vida, melhorar na sua vida. Quais situações ou áreas na sua vida que estão impuras. E peça a Deus, peça ajuda a Deus para que você possa se purificar, realmente buscar a pureza através do ensinamento de Jesus, da vida de Jesus. Tem uma música, né, um louvor que eu gosto muito, mas não vou cantar para os irmãos. Eu vou citar a letra para que possamos refletir nesse momento. Como Deus é maravilhoso, porque Ele nos amou quando éramos pecadores. E Ele vem nos resgatar a cada dia. Nós não sabemos quando será a vinda de Jesus. Então, a cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá de nos aproximarmos dEle. Independente da situação em que estamos hoje, Ele refaz toda a nossa vida. Ele pode, sim, quebrar o vaso e refazê-lo. Ele pode, né? Então, busquemos ser alvos como a neve. E, para isso, precisamos trabalhar muito o amor, que é o ponto principal. Se os irmãos tiveram a oportunidade de fazer com o pastor Sinfrônio, o seminário foi no dia 30 e no dia 31. Se não teve a oportunidade, entre no YouTube do pastor Sinfrônio e acompanhe, veja o vídeo dele, que é para realmente resgatarmos, irmos atrás das pessoas que estão afastadas, porque muitas vezes vão se encontrar assim, se achando impuras, né, ou indignas de estar próximas a Deus. Mas Jesus, ele veio realmente buscar todo aquele
que estava afastado dele. Toda ovelha que está perdida deve se achegar a Deus. Então, para você que se preocupa, que você que lê, você que medita, vamos sair do nosso quadradinho e ir atrás dos nossos irmãos que às vezes precisam da paz que só Jesus dá. Deixa eu citar a letra do louvor para que possamos refletir um pouquinho. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. A letra, né, desse louvor tem várias, né, pega algumas citações bíblicas, mas realmente se transforma em uma oração, onde clamamos a Deus um novo coração. E Deus pode transformar o nosso coração, se nós estivermos dispostos e abertos a ouvir o ensinamento de Deus. E, principalmente, olhar para os outros com o olhar de Deus, né? Olhar igual o olhar de Jesus. Acredito que toda leitura que você fez da Bíblia, ou qualquer filme que você já tenha visto, filme bíblico, você observa que o olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus para as pessoas é diferente. Que possamos pedir a Deus, clamar a Deus, que nosso olhar seja como o de Deus. Que nosso perdão seja como o de Deus. Que seria de nós se não fosse o perdão de Deus? Estaríamos já condenados no momento em que nascemos. E mais ainda depois, né, irmãos? Sabemos que somos falhos e pecadores, mas a misericórdia de Deus nos alcança. Então, que possamos trabalhar em nós o perdão, assim como Jesus perdoa. Jesus este que, sem culpa, sem impureza, sem mancha, sem mácula, vem, entrega a sua vida para nos tornar alvos como a neve, brancos, puros. Então, cabe a nós buscarmos, né, fazer a nossa parte em buscar um coração puro. Para encerrarmos, gostaria de deixar o versículo no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que esse versículo ele possa se tornar uma oração, né, no seu momento com Deus, que você clame a Deus, que nós possamos clamar a cada dia para que Deus venha criar em nós um coração puro e renovado, pois somente assim nós podemos conseguir realmente buscar a pureza do nosso coração, dia após dia, né? Nós precisamos desse amor de Deus e precisamos também passar esse amor adiante. Existem muitas pessoas precisando sentir esse amor. Nesse mundo tão turbulento, tão cheio de informações, mas as pessoas se sentindo tão vazias. E às vezes procuram esse preenchimento nas coisas do mundo ou bens materiais. Mas esse preenchimento vem somente do nosso Deus. Somente Ele consegue preencher os vazios que nós temos em nossa alma, no nosso coração. Então, vamos orar neste momento para estar encerrando e que possamos, né, clamar a Deus e ter um coração aberto e disposto para que Deus possa renovar a cada dia o nosso coração.
Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, clamando a Ti, Senhor, implorando, Senhor, que o Senhor venha agir no nosso coração. O Senhor conhece a realidade de cada um, conhece o coração de cada um, Senhor. Por mais que possamos tentar esconder de pessoas ao nosso redor ou até de nós mesmos, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração. Trabalha, Senhor, aquilo que precisa ser trabalhado. Purifica, Senhor, todo o coração que precisa, Senhor, de Ti. Ó Deus, traga toda a inocência, ó Deus, assim como o coração de uma criança. Traga, Senhor, em nós podermos trabalhar, ó Deus, buscar a semelhança com o Senhor Jesus. Porque com Ele aprendemos, ó Deus, coisas grandiosas. E também, Senhor, podemos nos fortalecer. É através de Jesus, é através do sangue de Jesus que temos uma nova oportunidade e somos gratos ao Senhor por isso. Enche o nosso coração de gratidão, Senhor, para que possamos valorizar todas as bênçãos que o Senhor entrega na nossa mão todos os dias, Senhor. Que possamos ser gratos a Ti, que possamos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno, é merecedor, e é por isso que nós oramos ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Envia ao coração de cada irmão necessitado, completo, ó Deus, aquilo que precisa ser falado com cada um. Toca o coração de cada um e transforma o nosso coração. Faça com que o nosso coração, a nossa vida, resplandeça Jesus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.